planejar o nosso projeto de 2015 coletivamente. Tem uma turma chegando aí, vamos dar mais 2 minutinhos para a turma sentar. Tem sentido. Oi, linda. Lá, né? E aí, a Luísa, fresquinho. Teresina, o professor não veio? Eu queria começar apresentando a nossa equipe grande, né? A gente sabe que muitos dos problemas que a gente tem é porque a nossa equipe é muito reduzida. A gente trabalha aqui de segunda a segunda, das 9 da manhã às 10 da noite, a gente atende aqui. E a gente, com essa equipe super reduzida, né? Então não é uma justificativa para os nossos problemas, é apenas uma explicação. Às vezes a gente não consegue atuar tão bem porque temos pouquíssimos funcionários, né? E agora é bacana reconhecer que esses funcionários eles são super dedicados, participativos, né? Ajudam muito, eles me ajudam muito com a resolução de problemas que na verdade às vezes nem é função deles, mas eles são super envolvidos com os usuários e acabam trazendo uma contribuição super bacana, né? A gente tem o Zé Maria, vem aqui Zé Maria. O Zé, todo mundo conhece o Zé ele é responsável pela manutenção do nosso espaço. Zé Maria é super amigo, eu acho que todo mundo conhece. O Ayrton, ele deu uma saidinha, mas eu acho que todo mundo já conhece, daqui a pouco ele está de volta. A Vera, cadê a Verinha? Vem aqui, Verinha. Todo mundo conhece. Fica aqui do lado do Zé, Vera. A Vera é agente de apoio, já está dizendo o nome, agente de apoio é a pessoa que apoia a gente na manutenção, nas coisas que a gente necessita. A Vera ela é uma GPP, que na prefeitura são as pessoas responsáveis pela parte burocrática do serviço. E aí, como agente de apoio também, a gente tem o Rafa, né? Se alguém conhece o Rafael. Sim, o Marco ele é arquiteto da prefeitura. Chega mais, Marco. Vem, Rafa. E eu sou a Carla, coordenadora, eu estou nesse posto desde abril do ano passado, né? Foi um desafio, eu já fui oficineira aqui no Tendal há 10 anos atrás, já trabalho aqui no espaço como artista já há um tempo, tinha me afastado no último período e voltei com esse convite para coordenar aqui o espaço, e eu só aceitei porque eu sabia que eu ia contar com essa equipe que é super participativa. Nós temos os convocados são aquelas pessoas que vêm aos sábados, alguns de vocês já conhecem. Hoje aqui a gente só tem o Coutinho, cadê o Coutinho? O Coutinho é o mais novo, a mais nova aquisição do Tendal, ele começou a semana passada, ele vai trabalhar com a gente alguns finais de semana, porque os funcionários regulares, eles não trabalham de final de semana, eles trabalham só aqueles que fazem convocação, que é como se fosse um plantão aos finais de semana, né? E aí nós temos a equipe de limpeza aqui representada pela Dona Maria, vem aqui a mais Dona Maria, que também tem a mesma dedicação com o trabalho conosco, muito bacana. Hoje a gente está com 3 pessoas, que é a Dona Maria, o Gil e a Sueli, né? A equipe de segurança, como a gente tem um só, ele está lá fora, ele não veio aqui, que todo mundo deve conhecer a Silvéria e o Leonardo, e a gente já tem essa informação que a empresa deles fica conosco até o dia 30 agora. O Coutinho é o nosso mais novo, a nova aquisição do Tendal, que ele vai estar aqui pelos finais de semana. E a equipe de segurança, a empresa de segurança vai ser trocada, porque houve uma nova licitação, e então a Silvéria e o Léo, que eram as pessoas fixas nossas, não estarão mais ligados a nós, e receberemos uma equipe nova. Isso até janeiro, porque em janeiro, como estaremos indo para a Secretaria de Cultura, vai ter uma nova licitação, a gente vai ter uma nova equipe, e disso eu vou falar mais detalhadamente mais para frente, tá? Eu queria uma salva de palmas para vocês. Pois não. Assim, esses são os nossos super-heróis que faz a coisa funcionar e a gente está aqui, né? Mais do que nunca.
salva de palmas. É importante essa relação dos usuários conosco, porque como somos em pouquíssimas pessoas, às vezes as coisas que acontecem aqui do lado de fora acabam chegando na gente, porque a gente fica muito envolvido com o nosso trabalho administrativo, e aí eu não estou ali no espaço para ver que queimou uma lâmpada, que a descarga está disparando, e aí é importante que o usuário não se acanhe, traga essas informações para a gente na administração para que a gente possa correr atrás das soluções. Nem sempre são muito rápidas, né, como vocês sabem, como o nosso banheiro, enfim, mas para que a gente pelo menos comece a tomar algum tipo de providência, é importante que vocês se aproximem muito da gente lá na administração. Aqueles equipes e grupos que estão mais próximos, geralmente são aquelas que conseguem fazer mais coisas aqui, porque elas solicitam mais a gente consegue atender mais aquela demanda. Fora isso, eu vou falar logo aqui mais pra frente, fora isso a gente tem aqueles colaboradores, que são pessoas que trabalham muito próximos da gente, independente da relação, né? Como oficineiro contratado, como pessoas que são voluntárias que contribuem com o espaço. Eu também não vou ficar enumerando essas pessoas, porque são muitas delas que ultrapassam o seu trabalho conosco. Né? A gente tem algumas pessoas aqui presentes que ficam, por exemplo, a professora Gi de Artes Plásticas. Gi, a Gi de Artes Plásticas, ela é uma pessoa que já está há muito tempo conosco, ela também ultrapassa a aula de Artes Plásticas dela. Ela é uma parceira, ajuda com a gente na organização do espaço, ajuda a gente com a organização do próprio trabalho, né? Nós temos esse ano a Marina também, que ajudou a gente na organização do festival, o Aloysio também, que além do grupo de maracatu, é um grande atuador, a Sônia Solange. Pois não. Não, eu estou mostrando, está chegando gente. Desculpa, imagina, aqui, eu falei, é um bate-papo, gente. É super fácil, você pode ficar na frente, vocês aí, mas é a forma como se apresenta uma assembleia, né? Mas o importante é que a gente estabeleça realmente o próprio Leandro, né, Leandro? Que é um cara super amigo nosso e contribui muito com a gente. Obrigado, Carminha. Carol, Dodô, e agora já viu, né? Todos vocês, meus queridos. Cara, você sabe que você é minha mãe do coração. Ai, O Rafael, meu cara, é gente boa, velho, caraca. né? Apesar de São Paulino, né? Aí, eu vou começar falando um pouquinho, eu não quero me estender muito, mas assim, a gente tem bastante coisa para falar. Então, se eu passar muito rápido e vocês tiverem dúvida, em qualquer momento vocês podem me pedir, interpelar e perguntar o que vocês tiverem para falar, porque eu vou correr um pouquinho porque a pauta é grande e para não ficar muito chato. Bom, eu acho que a maioria de vocês já sabem, o Tendal esse ano completou 25 anos, né? A gente está fazendo uma comemoração aí dos 25 anos com esse festival. Uma bolsa, uma Completou bateria. 25 Tá acabando. anos. Aqui funcionava originalmente um entreposto de carne, né? Os trens entravam aqui na plataforma, descarregavam os bois. E aí aqui no pátio da subprefeitura carregavam os caminhões e distribuíam essas carnes para a cidade, né? Esse era originalmente porque foi construído esse prédio, né? Foi um espaço de bastante batalha, ficou abandonado por um tempo, até que o grupo de teatro pequeno liderado pelo Celso Pratesta ocupou esse espaço, que era um espaço que depois de algumas utilizações, inclusive utilizações privadas, eles ocuparam esse espaço, começaram a ensaiar com o grupo de teatro deles aqui. Como o espaço era muito grande, foram vindo outros grupos. Quer ficar aqui? E acabou se transformando o que é hoje, né? Um espaço coletivo de ensaio, de apresentação de grupos. Depois que ele foi reconhecido como uma casa de cultura, né? A gente teve uma série de situações de ser administrado pela Secretaria de Cultura. Na época da Marta voltou a ser administrado pelas subprefeituras, e depois de um tempo que essa relação não estava muito bacana, a gente tem agora, dia 1º de janeiro, a gente volta a ser administrado pela Secretaria de Cultura, né? Isso é uma fase nova, né? É uma fase nova velha, porque nós já fomos administrados pela cultura, voltamos, a gente está com bastante
expectativa de que seja melhor, né? Porque a gente vai estar falando com uma secretaria que sabe do que a gente faz. E aqui a subprefeitura, se tiver pode ter muita boa vontade ou não, enfim, pode ter boa vontade, mas eles não sabem exatamente do que a gente faz e não conseguem atender a nossa demanda. Então a gente tem esperança que a saída para a Secretaria de Cultura seja um novo começo. E é importante nesse momento que a gente está começando lá na Secretaria de Cultura que a gente apresente o nosso espaço como um espaço que não está começando agora. Né? Essa relação pode começar agora, mas o espaço tem uma vocação, já tem os grupos, já tem os oficineiros, e isso não deve parar. Né? A gente deve pleitear a continuidade dos nossos serviços, porque os processos artísticos e culturais eles têm mais eficiência quando eles têm continuidade, quando eles não são interrompidos. Né? Isso é uma construção que a gente tem que fazer com vocês, porque hoje, por exemplo, a gente não sabe como é que vai ser a contratação dos oficineiros em 2015. Né? Em novembro, comumente a gente abre o nosso edital de contratação. Esse ano a gente não abriu, porque esse edital é pela subprefeitura. Então tem uma construção a ser feita. E essa construção, desde a primeira vez que o secretário de Cultura veio para cá e falou, eu vou trazer vocês de volta para a Secretaria de Cultura, o que a gente pede para ele é que respeite os trabalhos que já têm sido feitos aqui. Né? Que a partir daqui melhore, capacite, qualifique o espaço, mas que não destrua o que já está acontecendo, para começar, como muitas vezes na gestão pública acontece, então vai virar outra coisa, então vamos acabar, como aconteceu na estação especial, vamos acabar com o que tem e vamos começar uma outra coisa. Não é isso que a gente quer. A gente quer manter o que tem e melhorar, né? As melhorias. Aí eu trouxe algumas fotos para vocês darem uma olhada, não sei se todo mundo conhece, como que era aqui, ó. O que acontece? Aqui é o grupo do Teatro Pequeno entrando aqui pela primeira vez, havia um muro, ali onde a gente tem a plataforma de entrada para o Galpão 3, que é esse galpão aqui, tinha um muro isolando o espaço. E aí eles fizeram essa brincadeira, essa manifestação, quebraram o muro para conseguir entrar aqui. Oi. Vem cá. Você não tá? Fala, Vem cá. Sabe por quê? E o terminal é para o teatro, tá lá para cá, na terra. Isso aí. Muito bem. Então essa aqui é uma foto simbólica, né, do Celso Fratessi com o grupo, quando eles quebraram a parede e puderam entrar no lugar da ocupação. Aqui a administração, né, ali onde hoje a gente tem aqueles jardins, tudo era tudo bem insólito. Esse é o grupo que entrou aqui pela primeira vez. Uma foto externa. A foto do galpão aqui interno, né, como que era. Ah, 1, 2, 3, escola. E colocar entrada. Eles faziam cortejos aqui pela Lapa. Tá bom. Cortejo. Cortejo. Cortejo, o Aloysio sabe explicar bem o que é, né, Aloysio? Eles passeavam com esses bonecos pelas ruas, chamando a atenção que aqui tinha um espaço cultural, fazendo uma relação com a comunidade, que é uma coisa que a gente pode fazer também. Né? A gente tem essa relação com a comunidade além dos muros do Tendal. É lógico que a gente tem muita coisa para arrumar aqui dentro, mas eu acho que no segundo momento a gente pode sair para a rua e mostrar o nosso trabalho também aqui nas ruas da Lapa, do nosso bairro. Né? Bom, aqui é uma foto da vista aérea do Tendal da Lapa. Né? Esse complexo todo é o Tendal e a subprefeitura. A parte que está assinalada em verde é o que diz respeito ao Tendal da Lapa cultural. Né, nosso espaço cultural. O restante ali é a parte da subprefeitura. Existe uma vontade muito grande que isso tudo se torne um complexo cultural, inclusive a subprefeitura podendo ir para um outro local e a gente estenda o Tendal da Lapa para o prédio da subprefeitura também. Por quê? Porque esse prédio ele foi tombado naquele momento que ele quase virou poupa-tempo. Esse espaço foi pago, inclusive ele chegou a ser assinado que esse espaço estaria sendo cedido para a construção do poupa-tempo. Eles iam derrubar esse prédio para construir um poupa-tempo. Aí houve uma época, uma movimentação muito importante dos usuários aqui no Tendal para que isso não acontecesse, né? Em especial algumas pessoas que estavam atuando aqui na época e reverteram esse processo. E aí, com interferência do Ministério Público, entenderam a importância desse espaço, porque hoje já era aqui para ser um poupa-tempo e o Tendal teria desaparecido. E aí, então, depois disso, como solução para que isso não acontecesse, o prédio foi tombado. Mas o tombamento é um tombamento nível 3, que eles falam, então é um tombamento menos grave, assim. A gente pode ter interferência no espaço. É um tombamento para garantir que aqui
se mantenha as ações culturais, que não deixe de ser um prédio cultural. Então, como a subprefeitura ali também não atende a demanda administrativa da subprefeitura, que tem uma parte da subprefeitura aqui, uma na parte de baixo, o prédio não pode ter intervenção estrutural, a gente já tem conversado com o antigo subprefeito, mesmo com a nova subprefeita, na possibilidade da subprefeitura encontrar um outro lugar para ir para a sua sede administrativa, que não é fácil, porque o bairro ele é super tomado, né? Mas existe algumas possibilidades, e que a gente consiga ampliar a nossa estrutura cultural para o prédio da subprefeitura, que ia ser demais, porque lá tem muitas salinhas, a gente poderia investir muito na parte de formação, fora esse pátio interno que a gente tem aí na subprefeitura, que poderia ser uma arena de shows e de eventos e tudo mais. É uma conquista, assim, a longo prazo, mas é bacana que vocês saibam que existe esse movimento. Tá bom, né, professor? Aí eu pus algumas fotinhos de algumas atividades aqui. A oficina de couro de bonecos, vai ter a apresentação deles no sábado de manhã. Coral da USP, coloquei algumas coisas só para ilustrar, porque a gente tem tudo isso lá no Facebook, tá? Que a gente teve um evento com o professor Vanderlei, de arte eletrônica, aqui o pessoal do Vocacional Dança. Que bonito, diferente, olha! Vocacional Dança também. Aqui o Vocacional Música. A música é só no coral, né, professor? Isso, ó, aqui é uma... Pode. O coral também, coral. O coral, eu vou botar uma foto do coral aqui já já. Aqui é um exemplo de participação, porque como vocês sabem, a gente tem pouquíssimos recursos, e aí para algumas intervenções a gente pode sugerir parcerias com algumas instituições externas. Então a gente estava com essa plataforma aqui, ó, bem... a plataforma aqui externa do trem, é um exemplo de parceria, né? Ela estava bem degradada, a subprefeitura, tanta gente aqui no Tendal, como a subprefeitura usava isso aqui como depósito de lixo, de treco que não usava, e a gente falava, como é que pode um lugar que inclusive é passagem do trem, quando vocês passam de trem aqui, vocês veem no Tendal pelo trem, né? Se você presta atenção, você vê, e você vê, se parecia que era um lixo, um lugar abandonado. Aí a gente fez uma proposta de revitalização do espaço, e a gente conseguiu um parceiro, que fez uma oficina de grafite aqui nessa região, nessa área, e com essa oficina de grafite a gente possibilitou a revitalização desse espaço, também a parceria envolvendo, tá vendo, ó, telha, enfim. E aí a gente acabava não utilizando, e aí com a parceria a gente hoje está assim, né? A gente conseguiu limpar, a gente conseguiu que a subprefeitura também não depositasse mais lixos lá, e eles fizeram essa intervenção de grafite. Então, assim, o Tendal, ele é feito mais dessa forma, com parcerias, do que com recursos próprios de melhorias no espaço, né? E aqui é uma foto externa do plataforma, lá de cima do viaduto eles fizeram essa foto, né? Há muito para ser feito, e eu acredito que muito que há de ser feito deve ser dessa modalidade em parceria mesmo, porque os recursos da cidade, apesar de ser uma cidade muito rica, os recursos eles são escassos e a cultura não tem prioridade, né? Aqui é mais um grupo de coral Sintonia, né, que temos uma representante aqui do coral, muito obrigada. Esse é um grupo, por exemplo, que ensaia conosco, e às vezes a gente tem pedidos de escolas, de coisas que acontecem fora do Tendal para que levem atrações. E a gente convida os grupos, e esse é um grupo que foi se apresentar no e-mail, né? Então também é uma ação que a gente gosta de fazer, é fazer a ponte entre os usuários, os artistas do Tendal, uma comunidade que pede atração, porque a gente não é agente de vocês têm liberdade de ir para onde vocês querem. Mas a gente acha bacana fazer essa ponte, convidar vocês para estar participando da comunidade. Isso tem acontecido, é muito bacana. O baile da terceira idade, né, professor Renato. Renata, eu amo você, Solange, amiga. A Solange, a Sônia. Aí aqui, então, agora eu vou falar para vocês que foi assinado o decreto passando as 18 casas de cultura, como eu disse para vocês no começo, da subprefeitura
Municipal de Cultura, num evento lá na Praça das Artes, né, que estava presente o secretário de Cultura, o Edevi e o prefeito assinou esse decreto, que até dia 31 de dezembro a gente responde à subprefeitura, a partir do dia 1º de janeiro a gente vai estar respondendo à Secretaria de Cultura. Em 2014, nós tivemos cerca de 60 educadores, oficineiros, voluntários e contratados, né? O ano passado a gente teve exclusivamente professores voluntários, a gente não recebeu verba para pagamento desses professores. Em 2014, porque em 2013 a gente esteve presente nas assembleias, nas audiências do orçamento público, por isso que eu falo, é importante a participação, porque quando a gente vai discutir o orçamento da cidade, se é, por exemplo, um movimento de habitação, a gente vai lá na Câmara, está lotado, as pessoas brigando e pedindo orçamento para moradia. Aí você vai no orçamento da cultura, tem duas, três pessoas, isso não pressiona os vereadores a mandar mais verba para a gente. Então, assim, o nosso trabalho não encerra em uma reunião, ela tem que ser contínua, tem que ser constante para provar que a cultura, inclusive, ela traz uma economia muito grande nas áreas de saúde, porque quem está aqui conosco fazendo as atividades culturais, ela vai menos ao médico, por exemplo, né? Então tem toda essa relação, tem toda essa relação importante de participação, que a cultura não tem tradição, né? A turma que é ligada à cultura não tem tradição de militar socialmente. E a gente precisa criar, né? Então, eu aqui desde o ano passado tenho conversado com os grupos dessa importância dessa participação social e cobrando os nossos representantes, porque quem está lá na Câmara não sabe das nossas necessidades aqui. Só sabe se a gente vai lá e leva, vai lá e cobra, na hora da gente votar no vereador, na hora da gente votar no prefeito, saber qual que é a relação e o comprometimento dele com a cultura, né? Então, por conta dessa participação, o ano passado tinha lá na audiência que a gente foi na CT, a Edna até estava comigo, a Edna, não, cara, você tem que ir lá falar, eu sou muito tímida para falar na frente, mas ela falou assim, você tem que falar do Tendal, tem que falar do Tendal, ela mesma falou, e a gente recebeu espontaneamente 2 emendas parlamentares para 2014 do vereador Trípoli, que é um vereador que a gente não tem acesso, não tinha conhecimento, ele simplesmente mandou porque ele ouviu a nossa demanda, e a gente teve uma forcinha do grupo da terceira idade também, que tem relação com ele, pedindo e reforçando o que a gente estava pedindo, e ele mandou para o ano de 2014 R$100 mil para pagamento dos professores que trabalhavam exclusivamente voluntários conosco, e mandou 180 mil para a manutenção do espaço, que engloba pequenas reformas, porque 180 mil num espaço desse realmente só dá para fazer pequenas coisas. Então, por conta dessa participação, esse ano a gente já foi também na primeira reunião, vai ter mais uma que vai ser na primeira semana de dezembro, a gente vai avisar vocês, quem puder ir, vá, né? Porque quando teve a Assembleia do Orçamento aqui na Sublapa, específico da Sublapa, quem esteve conosco aqui foi a secretária do Planejamento, e ela ficou espantada porque 5 pessoas levantaram e falaram no Tendal. Ela falou, é a primeira vez numa audiência pública do orçamento que 5 pessoas falam da cultura. Né? Então, é importante, se a gente cobra daqui, na hora deles passarem lá as verbas, eles lembram da gente, né? Porque sabem que depois... Ixi, eu fui lá pra cima, peraí. Agora... Não, PPI, mãe. Oi. Espera. Então, aí em 2004 a gente teve 60. O que acontece? Essa verba foi apontada pra gente, mas ela só foi liberada em julho, então a gente só conseguiu contratar os professores, pensar que os professores, saber também que os professores contratados, eles só são contratados se eles participam do nosso edital, que nesse ano passado, foi em novembro, a gente abriu, a gente não pode contratar um professor que não participou do edital. Então o edital ele é bem rigoroso, tem todo um critério, tem uma comissão que seleciona os projetos, né? Não é uma coisa assim, eu vou contratar aquele porque eu gosto da cara dele. Não, tem a avaliação dos projetos, né? E a gente deu prioridade àqueles projetos que já estavam em andamento, porque não tem cabimento. Por exemplo, todo mundo aqui acho que conhece, ou a maioria conhece o professor Célio. O professor Célio tem quase 200 alunos, né? Então não tem cabimento a gente contratar um outro professor de violão para essa turma, se ele já está 5 anos com essa turma. A gente pretende para esse ano também
ter alguma interferência nessa contratação dos oficineiros, que até agora a gente não sabe, a gente não foi informado ainda pela Secretaria de Cultura como é que vai ser. Trazer pessoas, tudo bem, é importante você trocar, você ter essa troca, mas é importante também a manutenção dos trabalhos. Né? Então a gente deu primeira prioridade para pagar aqueles professores que já estavam na casa há bastante tempo, mesmo sem receber, como voluntários. E em segundo momento a gente contratou oficinas novas, então foi muito bacana que a gente tem trazido linguagens que antes a gente não tinha aqui no espaço. Né? Então hoje são 60 educadores entre os voluntários, os orientados, contando também com o pessoal dos artistas orientadores do vocacional da Secretaria de Cultura. Aqui a gente tem o vocacional dança, música e teatro. Nós temos cerca de 110 grupos que ensaiam aqui, usam o espaço para os seus ensaios e seus trabalhos mensalmente. São 3.500 usuários assíduos, matriculados, que frequentam o nosso espaço por mês, além do público de passagem, que vem uma vez ou outra por conta da nossa localização. Né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do que a gente fez no fórum passado, né? E dar um retorno do que a gente conseguiu, né? Porque é bacana a gente pleitear, acompanhar, cobrar. Pode falar, Sônia. No caso as pessoas que aqui usam, eu convido com você. Aonde a gente entra, ainda a gente não entra. Vocês são um grupo, né? Em algumas atividades vocês são um grupo, em algumas atividades vocês são oficineiros, vocês são uma oficina. Por exemplo, no caso do vocacional, a gente conta vocês como uma oficina. No caso da capoeira, vocês são uma oficina, porque além do grupo de vocês abrem vagas para as pessoas que procuram vocês. Mais do que isso, a gente desenvolve a arte também. Aí a gente conta como um grupo, que é um grupo autônomo. A gente não interfere no trabalho de vocês, assim como a gente não interfere no trabalho dos outros grupos. A gente cede o espaço, a gente acompanha, qualifica na medida do possível, conseguindo espaço no armário, vocês conseguindo espaço para o armário, que no armário a gente não conseguiu, mas essa parte que vocês são autônomos, a gente vê vocês como um grupo. Aí no caso, que nem quando você comenta a respeito do teatro, a gente também não teria um quadro que se encaixasse, a gente quer aparecer, né? Teatro quê? Quer mostrar o nosso serviço e a possibilidade, né? Como está vindo pessoas, mesmo da região, que através daquela reunião que nós tivemos com a doutora Pinotti, começaram a conhecer o nosso trabalho e está começando a vir as mães procurar. Você disse que vocês gostariam de receber o vocacional teatro, é isso? Não o vocacional teatro, mas sim do mesmo jeito, como você está falando, vocacional teatro. Um grupo de mães que desenvolve trabalhos com jovens especiais. Então, aí seria legal vocês se apresentarem assim conosco, né? Criar essa identidade e apresentar, porque pra gente, principalmente o grupo de vocês, que tem muitas atividades na casa, pra gente, eu confesso que às vezes é meio confuso, porque vocês têm muitas ações, vocês têm ações de artistas, vocês têm ação do grupo, vocês têm ação terapêutica, vocês têm oficina. Não, terapêutica não. Então, assim, seria interessante que vocês, pra gente pro ano que vem, nomeasse, classificasse cada uma dessas ações para que a gente pudesse também entender melhor essa relação. Quando começou, né, veio a parte da socialização, o desenvolvimento no vocacional, na capoeira, que foi o nosso primeiro cabo-chefe, né? Só que agora, nesse trabalho mais amplo que nós estamos conseguindo, o que é legal é isso, você ver que cada um funcionamos diferente, mas cada um nós estamos puxando o potencial. Então a arte que cada um desenvolve, seja na pintura, seja nas máscaras executadas, você vê que eles estão desenvolvendo, e mais do que isso, o gratificante que é ver eles saberem que eles são capazes de fazer. Então, além do que, tem todo esse trabalho também. Olha, eu costumo usar o grupo de vocês em muitos lugares que eu vou falar sobre arte, e eu não falo nem que é arte inclusiva, porque arte é arte independente da situação da pessoa, né? Eu até falei do terapêutico, porque tem uma linha que trabalha que a arte ela é terapêutica. Eu acho que a arte ela é terapêutica para qualquer um, né? Ela tem uma assim, não, ela tem uma função, ela no final ela tem uma ação terapêutica pra gente, só que essa não é o objetivo. Agora em dezembro, por exemplo, a gente vai ter uma exposição de fotografias de pessoas com deficiência, são pessoas com síndrome de Down, autistas, que são fotógrafos. E aí eu tenho uma professora aqui que trabalha na casa como